Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais diferenças culturais entre Brasil e França. Para quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas, eu me chamo Maria Carolina, eu moro na França definitivamente desde 2020, quando eu vim fazer o meu mestrado, e hoje eu tô aqui, já formei a minha família, e pretendo ficar, não sei até quando, porque nada é para sempre, né, mas eu uso então esse canal para compartilhar experiências para quem tá pensando em vir para cá ou tem curiosidade simplesmente sobre a cultura francesa. Eu decidi fazer esse vídeo mais como um desabafo, assim, uma conversa e uma troca de experiências. Se você já morou fora, você vai entender que o processo de imigração ele é bem delicado, tem vários momentos da nossa vida. E quando a gente muda e começa a viver numa outra cultura, tem vários choques culturais que acontecem. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, para vocês que têm curiosidade de saber como é morar num país estrangeiro, como é morar na França. Então, o que foi esse choque cultural para mim, né? Quando eu vim morar na França, o meu sonho não era vir morar na França. As coisas aconteceram assim, foi mais ou menos o destino. Então eu cheguei aqui e eu comecei a dar de cara com muitos hábitos diferentes do meu, diferentes dos nossos no Brasil, né? Eu faço a comparação com as extremidades do Brasil, se a gente for comparar uma pessoa que mora no sul, que é o meu caso, com alguém que mora no norte, os costumes são completamente diferentes, até a forma de se expressar, de falar, é completamente diferente. Então, vindo para um outro país, esse choque foi maior ainda. Uma coisa que pesa muito nessa diferença entre brasileiros e franceses é muito essa polidez, né? Essa coisa que eles têm de formalidade. Aqui é muito formal, logo que a pessoa já se torna adulta, a gente chama de madame, de monsieur. Então é uma coisa bem formal mesmo, assim. Na maior parte dos momentos, assim, do nosso dia a dia, a gente trata as pessoas com a maior formalidade possível, assim. Então isso é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, qualquer lugar que a gente vai, a gente já tá chamando a pessoa de amiga, moça, nananá. Então, assim, é muito mais informal no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade, ainda mais que de um ponto de vista linguístico, isso faz diferença, porque muda completamente, né? Então, muda um pouco a conjugação dos verbos. Eu até hoje cometo alguns erros, assim, em relação a qual eu devo usar. Então essa formalidade, assim, me pegou bastante. A gente escuta muito falar que o europeu é meio frio, assim, meio distante, mas eu acho que é muito em relação a essa formalidade, né? Se a gente é formal demais, a gente evita muitas coisas, assim. Contato físico, a forma que as pessoas se relacionam, assim, tem uma certa distância, sabe? Então eu não acho que seja frieza, mas sim em relação à formalidade que eles têm. Um outro choque cultural, assim, que eu pude perceber logo de cara, e também no grupo de amigos que eu tinha, que a maior parte era brasileiros, era sobre os horários, assim, no geral. Francês é bem pontual, assim, completamente ao contrário dos brasileiros que eu conheço, né? Claro que não dá pra generalizar, já generalizando, porque aqui eu tô falando de experiências mais gerais, então eu vou dar uma certa generalizada, mas assim, a gente tem muito costume de se atrasar, né, o brasileiro. Se a gente tinha alguma festa, algum evento onde tinham franceses e brasileiros, meio que assim, a gente falava um horário para brasileiro, né, muito mais cedo, porque a gente já sabia que eles iam se atrasar e chegar num horário tarde, e para francês a gente falava o horário um pouco mais tarde, até porque eles chegam realmente no horário ou até um pouco antes. Então, assim, em relação ao horário, eles são muito pontuais. Em relação aos horários também, já aproveito para falar um pouco sobre a alimentação. Nos horários de alimentação, assim, eu acho que os franceses em geral, eles jantam bem cedo. Então é entre mais ou menos 19 horas, assim, a galera que tá jantando, se a família até um pouco mais cedo. Claro que no Brasil também tem um pouco isso, mas as experiências e famílias que eu conheço, a gente era acostumado a jantar mais tarde. E também a refeição ao meio-dia aqui é como se fosse um lanche para eles, sabe? Eles comem muito sanduíche, salada, coisas assim mais rápidas, né? Eu lembro que no Brasil, assim, durante toda a minha vida eu sempre almocei quantidades de comida de sal, né, que a gente fala no sul, que é arroz, feijão, carne, frango, salada, uma refeição bem completa mesmo, né? Aqui eles comem mais sanduíche, uma coisinha rápida, uma salada, coisas bem simples assim. Então, tipo, o almoço não é meio que a refeição principal deles, assim. Também nessa questão da alimentação, o café da manhã deles aqui normalmente é doce. Então eles comem muito doce durante a manhã. Eu estranhei isso bastante no início, ainda mais quando eu entrei nesse meu relacionamento, né, que a gente tomava café seguido juntos, e o meu marido, ele come bastante doce já de manhã, sabe? Eu ficava meio chocada, assim, tipo, a gente no Brasil, o nosso café da manhã normalmente tem coisas doces, mas também tem o lado salgado, né, uma refeição, assim, mais completa. Aqui eles vão muito para um pão chocolate, também tem o croissant, mas, assim, a maior parte das coisas é doce. Sobre alimentação também eu gostaria de falar sobre a oferta, né, de frutas e legumes, que eu acho que é muito diferente no Brasil. Aqui eles seguem um pouco mais, né, a época das coisas, e normalmente são um número limitado, assim, de diversidade de frutas e legumes, né.
Ainda mais fruta, né, gente? Que no Brasil a gente é, assim, servido, né, maravilhosamente bem. Inclusive, saudades mamão. Então, assim, tem muitas frutas que não tem aqui. Normalmente no inverno, por exemplo, o que a gente tem pra comer de fruta é maçã e pera. Basicamente isso, assim. E aí, legumes também eu acho que tem muito menos variedade do Brasil. Então, isso pra mim foi um pouco complicado no início. Também, né, eles consomem muito menos carne que a gente consome no Brasil, onde a gente pode consumir quase todos os dias, em mais de uma refeição até. Aqui eles consomem muito menos, até porque a carne é cara, né, não tem muito acesso, assim. Mas, obviamente, né, de novo, depende de cada família. Outro ponto, gente, que é um ponto bem difícil, ainda mais para quem é estrangeiro, tá chegando aqui, começa a compreender como funcionam as burocracias, que é todos esses sistemas que na França tem uma boa base de dados, onde as coisas são bem conectadas, né, os seus dados pessoais, por exemplo, mas muitas coisas antigamente eram presenciais, você precisava enviar carta, e agora tá passando por esse processo, depois da pandemia, né, de digitalização, então muitas coisas estão ficando online e tá sendo mais fácil. Mas, gente, a burocracia francesa é muito difícil, gente. No Brasil também as coisas são difíceis, eu acho que o banco de dados do Brasil é bem pior, né, porque tem muitas pessoas para administrar, mas se você vai num lugar, a pessoa que vai te atender, ela vai dar um jeito de resolver o seu problema. Mesmo que seja por métodos questionáveis, ela vai resolver. Aqui na França, gente, não dá. É esperar, enviar carta, entrar em contato, ninguém te dá uma resposta certa, demora meses e meses e meses qualquer coisa administrativa que você vai fazer, então isso é bem complicado. Mas o que é bom, né, que uma vez que isso funciona e você passa por todas essas administrações, as coisas funcionam e ficam mais fluidas, assim. Mas realmente a burocracia da França é muito mais complicada que a burocracia do Brasil. 100 vezes. Outra coisa que eu acho bem importante falar, que é bastante diferente do Brasil, que é essa relação com o trabalho. Aqui, a carga horária média de um francês é de 35 horas semanais, então bem menos que 40 ou 48 horas, o que a gente está acostumado a ver no Brasil. Em raros casos, as pessoas trabalham no final de semana, então é só se você trabalha em alguma loja, no shopping, alguma coisa assim. Aqui, todas as coisas fecham no domingo, tudo, gente, tudo fecha. Até o shopping fecha no domingo, sabe? Então, tipo, nada tá aberto. Até uma padaria, assim, é difícil de encontrar aberto, sabe? Então, eles têm essa carga horária bem menor e a relação com o trabalho em si, ela é bem diferente, sabe? Uma vez que a pessoa sai do trabalho, normalmente ela desliga, assim. Não responde e-mail, não fica olhando o celular, não faz nada. Então, assim, na minha opinião, tem muito mais esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E também tem uma coisa muito interessante, né, que a maioria das pessoas fazem, que é ter folga, né, na quarta-feira, porque quarta-feira é onde as crianças não vão na escola, ou vão só a metade do período, e aí os pais, então, pegam um dia ou a metade do dia de folga pra ficar com os filhos, e aí vão fazer esporte, vão estar na rua, enfim. Então, eu acho que essa relação vida e trabalho é bem mais equilibrada aqui. No Brasil, óbvio, né, gente, até pelo contexto socioeconômico, as pessoas têm que trabalhar muito, trabalhar muitas horas, às vezes ter mais de um emprego e às vezes ficar horas no transporte público, então também tem isso, sabe? É uma outra qualidade de vida, assim. Também nesse ponto de vista trabalhista, as férias aqui são enormes. Eu acho que aqui eles encontraram uma boa forma de não sugar ao máximo as pessoas, né? Tanto nas escolas quanto no trabalho, a pessoa ela pode ter mais dias de folga do que a gente está acostumado no Brasil, né? Normalmente são as 4 semanas mesmo. Quando você trabalha um determinado número de horas, você vai acumulando para ter dias de folga. Então, volta e meia, você pode tirar um dia de folga, emendar um feriado, ou tirar uma semaninha de férias. Eu acho que as férias aqui são muito melhores. E as crianças também nas escolas têm bastante férias. Outra coisa, gente, que me fez perceber que o povo brasileiro é maravilhoso, assim, e não importa onde a gente esteja no mundo, a gente consegue identificar um brasileiro que é a forma de se expressar, né? Claro, de novo, estou generalizando, não é todo mundo que é assim, mas o brasileiro a gente tem muito essa coisa de ser mais expansivo, de falar alto, de gostar de rir, e, gente, é muito bom isso, sabe? Eu sinto que os franceses, no geral, eles têm essa coisa de ser mais reservados, sabe? Tem muito também esse respeito à privacidade, então, tipo, então se acontece alguma situação na rua, as pessoas, elas não intervêm, elas não olham, não fazem comentários, porque tem muito essa coisa da vida privada, sabe? E também essa forma de ser expansivo, gente, eles até estranham um pouco, né? Porque a gente fala, a gente dá uma risada, e francês já é muito mais, assim, tristinho, né? Eu gosto de falar. E também, né, isso reflete nas relações, assim. Eu acho bem difícil, sempre achei, e é uma opinião muito compartilhada, assim, entre brasileiros que eu conheci, que é muito difícil fazer amigos aqui. É bem difícil, gente. Até também ter algum outro tipo de relação é bem difícil, porque as mentalidades são bem diferentes. Os valores, às vezes, são diferentes, sabe? As coisas que a gente gosta são diferentes. Mas, sobretudo, que o francês, ele tem os mesmos amigos desde o ensino médio, desde a escola, e ele leva isso pra vida inteira. Então, qualquer pessoa que se aproxime, assim, tu tem que ver várias vezes a pessoa pra ela se considerar
tua amiga, senão vai ser simplesmente uma pessoa conhecida e vocês vão ter uma certa relação um pouco distante. Eu, pessoalmente, nunca me aproximei de verdade de uma francesa ou de um francês, assim, de uma forma de amizade mesmo. Nunca tive essa amizade, conexão mesmo, como eu tenho com umas amigas no Brasil, ou com as minhas amigas que vivem aqui e são brasileiras, né? Porque a gente tem uma forma diferente de se relacionar. Eles têm essa coisa de ter uma amizade mesmo que seja muito forte, a pessoa pode contar contigo sempre, mas ao mesmo tempo é distante também, sabe? Então tem essa diferença nas relações. E quando você começa a se relacionar amorosamente com alguém também, é muito difícil nesse início a gente entender se é um relacionamento sério, se não é. Aqui eles consideram que você saiu com a pessoa, beijou, dormiu, enfim, com a pessoa, vocês já estão meio que numa relação, assim, já estão namorando, né? No Brasil, as coisas elas são muito mais, assim, em estágios. Primeiro a gente começa a conversar com a pessoa, aí depois sai com a pessoa, e aí depois vocês decidem namorar. Tem essa formalidade, né? Que não tem essa coisa de namorar. É você saiu com a pessoa, você tá saindo com a pessoa, você tá num relacionamento com a pessoa, sabe? Então isso pode ser muito incerto no início, eu ficava bem perdida, assim. Eu, no geral, assim, eu acho a vida de imigrante cheia de altos e baixos. Isso também depende do país para onde você vai. Aqui o francês ele tem essa coisa de ser um pouco mais julgador, de ser um pouco mais fechado. A França está passando por um momento político bem complicado, né? Tá tendo essa onda de extrema-direita, de contra-imigração e tudo isso. Então, fica um pouco mais complicado, né? A opinião pública ela vai sendo influenciada, querendo ou não. E depende também da experiência pessoal de cada um. Mas, com certeza, é um processo que exige muita resiliência. Às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, assim mesmo. Mas, com o tempo, as coisas vão normalizando. Eu posso considerar que agora, depois de 4 anos, que eu estou realmente começando a me adaptar, de fato, a sentir que aqui é a minha casa, que, enfim, essa é a minha nova realidade. Mas eu sinto muita saudade do Brasil, muita nostalgia, não só da minha família, né, principalmente da minha família, mas do estilo de vida no Brasil, sabe, da forma com que a gente leva as coisas, da proximidade das pessoas e da nossa mentalidade, como a gente encara o mundo. Eu acho que o povo brasileiro é um povo bem especial, assim. Mas você, então, que tá pensando em vir morar pra cá, você vai passar por esse processo, é um processo bem intenso. E se você quiser compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários, me envia uma mensagem. Eu gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo para outras pessoas que estão pensando em vir morar na França também, ou que simplesmente têm uma curiosidade aí sobre a cultura francesa. O seu like também, o seu comentário vai ajudar bastante a crescer o canal, né, pra gente alcançar mais pessoas. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!